aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, no vídeo de hoje vocês vão conhecer os melhores pontos para se visitar em Phuket. Esse aqui é o nosso hotel, a gente está hospedado aqui no The Fruta Boutique Hotel, que fica aqui próximo da praia de Patong. Maravilhoso esse hotel, viu? Tem piscina, tem academia, os quartos são muito espaçosos. E a gente veio aqui na recepção para poder alugar uma motozinha. Tem algumas motos aqui para alugar. A gente vai verificar os valores e verificar como faz para alugar. A gente já alugou uma vez e vai passar todos os detalhes de como funciona o aluguel de uma scooter aqui na Tailândia. Estou com cá. Oh, perfect. Alright, thank you. Pronto, já pegamos nossa motinha. Precisou de quê, amor? Quais os documentos? Precisou do dinheiro e do dinheiro e do dinheiro. Lá atrás. Não, sim, vou pegar o capacete pra gente. Ah, tá. Obrigada. Olha só, a motinha já tá aqui. Vermelho pra você e um preto pra mim. Tá, peguei obrigada. com visor, né, que é melhor. Que Ai, fica... que gracinha. Bonitinho. Bonitinho, né? Então, amor, precisou de quais documentos? Só de dinheiro, gente, praticamente. Isso é muito comum aqui pela Tailândia. Eu acho que baixa um pouquinho a câmera. Isso é muito comum aqui pela Tailândia. Ele geralmente só pega seu dinheiro, não quer ver sua habilitação, se você tem ou não, se você sabe ou não dirigir. Se você não souber dirigir, muito provavelmente eles vão ensinar você aqui na hora a andar de moto. Inclusive, ele perguntou pra você se você sabe dirigir. Isso mesmo. Se eu respondesse que não, ele ia me ensinar aqui. Do you know how to ride? Yes. Yes. É por isso que é muito perigoso o trânsito aqui pela Tailândia, por causa disso. Porque a galera vem pra cá, bebe, aluga moto sem saber dirigir, aprendeu naquele dia, já tá dirigindo por aí adoidado. Então é bem complicado o trânsito por aqui. Então, a questão de documentos, né? Habilitação, eles não pedem. A maioria dos lugares não pedem. Mas quando você para numa blitz, você se ferra. Nós já paramos uma vez na blitz e graças a Deus estávamos tudo certinho, mas eles já foram para cobrar o valor. Era mil bahts, não foi? 1000 bahts que eles cobram de multa. E eles já vão para cobrar, eles nem perguntaram se a gente tinha ou não, eles já foram para cobrar. Isso. Só que aí tem outra, não é uma habilitação comum, né? Não vai trazer sua habilitação do Brasil, ou se você está aí assistindo a gente da Europa, sua habilitação europeia também não vale aqui. Você tem que ter uma habilitação internacional. Para quem está no Brasil é só ir no Detran da sua cidade, viu? É fácil. Essa pegadinha aqui muita gente se ferra. De que forma? A galera acha que só habilitação já é o suficiente e realmente para alugar muitos lugares só pedem habilitação. Quando pedem, vocês viram que nem pediram pra gente aqui, porém, se você não tiver uma habilitação internacional, a polícia ela vai te multar, beleza? Então isso é muito importante. Tá pronto? Tô pronto. Vamos lá. A gente esqueceu de colocar a rota. A gente saiu do hotel sem destino. Agora sim, até o nosso primeiro destino vai levar 42 minutos. Vocês veem, ó, eles já são preparados, ó. Deixa aqui o suportezinho pro turista botar celular. Pô, mó da hora. Uma coisa que a gente fez de errado, que eu não recomendo pro pessoal, é que a gente não avaliou a moto antes. Mas verdade. como era no hotel, a gente... Nossa, a gente já tá mais de uma semana lá, né? Então a gente confia demais neles. Principalmente porque na maioria dos lugares eles ficam com seu passaporte ou então ficam com um depósito de 5.000 bahts mais ou menos, de 3 a 5.000 bahts. E aí na volta eles podem querer segurar seu dinheiro, segurar teu passaporte, e aí se você não pagar por esse arranhão que supostamente você causou, você vai sair no prejuízo. Lá, como a gente está hospedado há mais de uma semana, eles já conhecem a gente também já confia neles, nós nem fizemos o vídeo, nem fizemos a vistoria e muito menos eles pegaram algum depósito nosso. Então tá tudo certo. Okay, now hold up.
let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby, I can see it on your face. Up and tossing, turning, staying up all night long. Up and calling, yearning, wondering what I did wrong. Entrada gratuita, estacionamento gratuito e você vai ter o melhor viewpoint de Phuket, eu garanto pra vocês. Acabamos de chegar no Big Buddha. Uma estrutura realmente monumental, cara. Olha só isso aqui. Cara, surreal. E agora falando sobre a experiência de dirigir aqui na Tailândia. Eu acho particularmente muito seguro. Porém, pelo fato de muitos turistas aí nunca ter triscado numa moto na vida e vir fazer isso pela primeira vez aqui na Tailândia, isso torna o trânsito aqui um pouco perigoso. Porque é muito comum você ver no TikTok, no Instagram, diversos acidentes envolvendo turistas aqui na Tailândia, justamente por esse fator. Então, quando você vier para cá, tome muito cuidado. Agora, se você me perguntar, Gabriel, e na relação de alugar carro? Já que vocês também já alugaram carro aí pela Tailândia. A voz até falhou. Bom, para alugar carro por aqui, se você estiver vindo de países como a Irlanda ou do Reino Unido, que a mão é a mão inglesa, você não vai ter dificuldade nenhuma. Agora, se você está vindo de outros países, do Brasil, por exemplo, e ainda não tem familiaridade com esse tipo de direção, a paz está ruim hoje. Eu recomendo que você treine um pouquinho assim que você pegar o carro, porém pode ser um pouquinho desafiador dirigir aqui pela Tailândia se você nunca dirigiu na mão inglesa na sua vida, beleza? Estou muito cansado, a escada para subir até aqui realmente é de quebrar, mas a vista realmente compensa muito. Eu acho que se eu viesse a visitar novamente o Big Buddha, eu viria no pôr do sol. Creio que vai ser uma vista melhor ainda e vai ser um sol um pouco mais ameno, porque hoje, meu amigo, tá suado, viu? Só que a gente ainda tem muita coisa para mostrar para vocês aqui em Phuket. Então, como todos os templos, aqui você precisa também se cobrir. E eu não tinha me atentado a isso. Então, na hora que a gente estava entrando, fomos barrados. Aí o rapaz informou que a gente tinha que comprar o lenço para cobrir meus ombros e as pernas. Então, ia ser 2 lenços. E o Gabriel, acho que pensa que ele é rico, ele já estava metendo a mão no bolso. Eu, não, Gabriel, calma aí. Aí eu tirei da bolsa a minha blusinha, que cobre os ombros, ó. E a minha toalha. Perfeito, economizamos 300 bahts. Experiência única. E nós estamos há um pouco mais de 80 dias aqui na Tailândia. E nossa, eu precisava conhecer o Big Buddha. E foi incrível, foi lindo demais. A gente, por acidente, descobriu essa praia e esse monte de barraquinha aqui de rua. Vamos procurar alguma coisa aqui para comer agora. E, por acidente, vamos mostrar uma das praias mais tranquilas e limpas que nós vimos por aqui, né? Isso mesmo. E azul. Nossa, que perfeição. Que lindo. Cara, surreal. If the kingdom's overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you.
This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Olha só, para almoçar nós pedimos um omelete tailandês e um smoothie de manga com banana. Bom e barato. Nossa, Muito, cara, perfeito. muito. Você foge ali do centro, as praias mais badaladas é a de Patong, que nós vamos mostrar para vocês, que é onde nós estamos hospedados. Porém, quando você foge do centro, você encontra preços bons, baratos e em grande quantidade, não é isso? Sim, e eu achei que a gente ia encontrar preços mais caros, porque aqui só tem resort. Nossa, eu tava falando pro Gabriel, amor, aqui é as praias de rico. Verdade. Porque tem pouca gente nas praias e só resort. Isso mesmo, e olha só, a gente pagou nesse pratão aqui de arroz com omelete, esse aqui é só um, ainda vai trazer o outro, 50 bahts, e nesse suco também 50 bahts. Tá muito barato. Muito barato. Geralmente a gente está encontrando um omelete desse por 80 a 100. 120. Isso. E um smoothie desse aqui por 60 a 80. Olha só. Cara, que refeição. Tudo isso saiu por 150. Patong é a principal e mais famosa praia de Phuket. Além de linda, tem uma ótima estrutura, muitas atrações e até banheiros públicos muito bem estruturados. E aqui você pode tomar um banho, aí funciona da seguinte forma. Você coloca 30 bahts para ter 30 minutos de banho. Olha só, você coloca as moedinhas aqui e começa o banho. E tem sabonete também. Esse aqui tá bem vazio, mas geralmente tem sabonete. Deixa eu ver aqui no outro. Também tá vazio, mas enfim. Mas existe. Essa é a principal área escolhida por turistas que visitam Phuket. De noite, a chapa esquenta por aqui, porque é na famosa Bungalow Road que tudo acontece, famosa pelos bares, baladas e entretenimento adulto. A gente deu uma passadinha ali no hotel, trocou de roupa e viemos para uma das praias mais desconhecidas e mais legais aqui de Phuket. É uma praia que ela fica um pouco distante, ela fica mais próxima do aeroporto internacional de Phuket e justamente por isso ela tem uma das atrações mais peculiares aqui da ilha, que é você ter a oportunidade de ver os aviões decolando e pousando diretamente da praia. Hoje está sendo tipo uma despedida pra gente. Ai, o avião tá vindo. Que lindo! Nossa, que bacana. Hoje realmente está sendo uma despedida da Tailândia. Porque quando nós chegamos aqui, eu falei pro Gabriel, amor, vamos ficar os 90 dias aqui. E nossa, não me arrependo nem um pouco. Os nossos 90 dias estão chegando ao fim. E já estamos nos preparando para ir para o nosso próximo destino. E aí, alguém consegue adivinhar qual é o próximo destino? Eu posso dar até uma dica. É bem pertinho daqui, tá? Essa aqui certamente não é uma das praias mais bonitas da Tailândia, olha só. E nem muito menos uma das mais próprias para banho. Porém, eu garanto para vocês que é uma das mais interessantes. Olha só. Que louco, hein? Nossa, nem deu pra ouvir.
Quase que a gente perde, porque a gente ficou tanto tempo esperando ele vir, que quando veio não deu pra ouvir ele vindo. A gente estava distraído conversando na hora, mas foi muito da hora, vocês viram? Bom, então é isso, pessoal. A gente está extremamente cansado. Vai levar mais 1 hora para poder voltar para o nosso hotel. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço em todos vocês. Fiquem com Deus e Tchau, tchau.